Começando mais um episódio aqui do podcast O Analista, conversa sobre tendências, tecnologia e inovação com convidados que nos ajudam nas análises de assuntos que podem nos impactar em um futuro próximo. Aqui é Denis Cruz. Credibilidade e confiança são valores que aproximam os clientes dos profissionais, seja qual for a área que atuam. Como uma prática natural, nós pesquisamos antes de comprar de uma marca. Nós pesquisamos antes de começar a ter aula com um determinado professor ou professora. A gente quer saber de tudo antecipadamente. Nós queremos saber da reputação do indivíduo. Um pequeno deslize no universo digital pode colocar em risco anos de uma boa imagem. E por esse motivo é preciso saber mais sobre como é que funciona essa coisa da reputação digital e como é que a gente pode ter uma melhor gestão nessa área. Para falar sobre o assunto, eu convidei a Fabiola Rebelo, advogada, pós-graduada em gestão educacional e especialista em educação digital. Ela é presidente da Subcomissão de Educação Digital da OAB Amazonas. É com ela a nossa conversa de hoje. Bora lá! Então vamos lá, obrigado Fabiola pela tua presença aqui no podcast O Analista, valeu mesmo pela tua disposição. Obrigada, Denis, também pelo convite, é um prazer. Fabiola, como a reputação digital pode impactar a vida pessoal e profissional das pessoas nos dias de hoje? Então, acho que antigamente, né, quando a gente não tinha... Na nossa geração, que a gente era mais jovem, não tinha internet ainda, a gente ouvia muito falar dos nossos avós, dos nossos pais, que a gente tinha que cuidar muito do nosso nome, né? Porque a gente só tinha um nome, principalmente quem era mais humilde, né? Os avós diziam, né? Quem é pobre só tem um nome, né? Para cuidar. E justamente já era a reputação, né? Já se falava sobre isso nesse sentido. Como eu me apresento diante da sociedade, né? Quem eu sou, os meus valores, o que eu represento, a minha família, os lugares que eu frequento, as ideias que eu defendo e tudo mais. Hoje, esse conceito, digamos assim, de reputação, ele ganhou uma vertente muito mais ampla, né? Porque nós nos expomos o tempo inteiro, de alguma forma, na internet. E nos expomos para o mundo todo, porque as pessoas perdem essa percepção de que quando ela está na internet, por exemplo, nós agora gravando aqui esse podcast, apesar de estarmos gravando no Brasil, falando na língua portuguesa, ele vai poder ser ouvido por qualquer pessoa do mundo, de qualquer língua, de qualquer nacionalidade, enfim. Então as pessoas esquecem que a internet não tem fronteira, né? Ela não tem fronteira. E, consequentemente, a nossa reputação também, né? Ela vai poder, tudo que a gente expõe de alguma forma, ou que a forma como somos expostos de alguma forma na internet, vai ser vista pelo mundo inteiro. Não que o mundo inteiro se interesse pela gente, né? Não é esse o fato, mas de qualquer forma, se alguém buscar alguma informação sobre nós, ela está disponível para o mundo inteiro. Então, essa questão da reputação, ela ganhou realmente essa amplitude em virtude da facilidade da disseminação de informação que a gente tem hoje através da internet. E isso influencia muito a nossa vida pessoal hoje, porque por mais que você busque preservar a sua privacidade, você não se expõe em redes sociais e coisas do tipo, mas a gente termina sendo exposto muitas vezes por outras pessoas, em outros ambientes, né? De outras formas. Muitas vezes até mesmo dentro do trabalho, né? Hoje, por exemplo, você vê muitas pessoas que trabalham na área comercial que têm que expor a sua imagem para ajudar a empresa a vender, por exemplo. Quantos funcionários de loja, de supermercado, enfim, de todo tipo de comércio aí que fazem dancinhas, fazem vídeos engraçados, fazem todo tipo de propaganda, digamos assim,
dentro das redes sociais da sua empresa, como se aquilo fizesse parte do trabalho dela, das funções dela, sendo que a pessoa não é social media, né? Ela não trabalha com isso, mas meio que se incorporou às atividades laborais desse tipo de funcionário, digamos assim. Então, a gente termina se expondo de alguma forma. Às vezes o seu nome fica ligado com uma instituição ou com uma empresa, né? E alguma coisa acontece e o seu nome termina por ficar veiculado com aquela instituição, com aquela situação, enfim. Então é algo muito delicado e que hoje as pessoas só estão, digamos assim, se preocupando quando algo negativo acontece, né? Infelizmente, quando algo negativo acontece. Mas mesmo que algo negativo não aconteça, se você parar para pensar, você é bastante exposto em vários ambientes, né? Digamos assim, no seu ambiente educacional, no seu ambiente de trabalho, às vezes no seu ambiente familiar, você está numa celebração em família, por exemplo, e você não expõe nada na sua rede social, mas a prima coloca, a tia coloca, o sobrinho coloca. Então é algo realmente que as pessoas só param para pensar e avaliar quando ocorre um dano, né? Quando ocorre algo de negativo. Verdade mesmo. E em cima disso que você falou, queria que você falasse sobre quais seriam os principais desafios legais enfrentados pelas pessoas em relação à sua reputação online. Se existem algumas medidas legais que podem ser tomadas para proteger a reputação digital de alguém. Bom, nós, enquanto pessoas físicas, né, digamos assim, a gente já tem amparo legal em alguns aspectos, né? O nosso Código Penal, ele protege a nossa honra, né? Quando ele institui os três, que a gente já conhece os três tipos penais, que é a calúnia, a injúria e a difamação, né? Ele protege a nossa honra nesse sentido. Mas existem muitos fatos, digamos assim, que são novidade, né? Como eu falo, como eu acabei de citar essa questão do trabalhador que ele é colocado para se expor na internet, de alguma forma representando aquela empresa, né? Naquela atividade laboral geralmente de vendas, né? Ou de oferta de serviço. E ele termina ali fazendo propaganda, fazendo um papel que não é dele, né? Ele não é social media, ele não é marqueteiro, ele não é nada disso. Mas também no contrato de trabalho dele não está disposto sobre isso, não está disposto sobre o uso da imagem, ele não ganha nada a mais para isso, né? Só que quando ele, de alguma forma, se desvincula daquela empresa, a gente já pararam para pensar o que acontece com aquela pessoa que tem aquela imagem vinculada para sempre ali naquelas propagandas, naqueles vídeos, naquelas dancinhas com aquela empresa? Então, é algo hoje que eu vejo que as pessoas não estão avaliando, nem os trabalhadores para exigir os seus direitos, no sentido de exercer realmente a função para a qual ele foi contratado, né? Exercer o seu direito com relação ao uso da sua imagem, né? E também até um tipo de é necessário algum tipo de formação para isso, porque a pessoa termina se expondo e ela não tem a mínima noção do que ela está fazendo, né? E isso lá na frente pode gerar um prejuízo para ela. E vai muito além disso, essa percepção de dizer, não, eu sou como se fosse assim, eu sou o garoto propaganda dessa loja agora, porque eu sou uma simples vendedora. Mas eu tenho que fazer todos os dias vídeos, postagens, chamar, mostrar, falar, convencer, né? E a gente termina virando o rosto daquela marca, vamos dizer assim, daquela loja, daquele estabelecimento. E aí, um belo dia eu sou mandada embora, eu sou desvinculada, ou eu resolvo sair por algum motivo, etc. E eu vou para outra empresa, para outra loja do mesmo segmento, digamos assim. Aí lá eu apareço a minha cara novamente em outro local, em outra loja, em outra empresa, e começa um ciclo todo de novo da minha imagem, né? Então, assim, eu vejo que as pessoas não param para pensar nesse sentido, né? O trabalhador,
e nem a própria empresa, no sentido de também se resguardar e também se proteger com relação a isso. Porque aquela imagem daquele funcionário, daquele colaborador, ela vai ficar vinculada com a imagem da empresa, né? Ela termina vinculada com a empresa. Pode ser bom, mas também pode ter uma dada circunstância que pode não ser bom. E aí, o que, que vai ser feito se isso acontecer, né? Então, são situações que realmente ainda não tem nada, não existe ainda normas com relação a isso, é algo muito novo, as pessoas ainda estão debatendo muito essas relações, principalmente na área trabalhista, né? Ainda estão debatendo muito tudo isso, mas não envolve só questão trabalhista, né? Por exemplo, nós tivemos o caso bem recente agora dos universitários lá de, salvo engano, de São Paulo, né, do curso de medicina, que praticaram alguns crimes ali, né, na internet, dentro da instituição, usando o nome da instituição e tudo mais. E aí você vê que aquilo gerou um dano para a instituição, né? Porque as pessoas não deixam de vincular aqueles alunos à instituição, a forma como a instituição trabalha, os valores que são repassados lá dentro. Então, você vê um impacto na reputação daquele CNPJ, né? Sobre atos que foram feitos por terceiros, né? Por alunos que não são sequer funcionários, não tem um vínculo, né? Digamos assim. Mas e aí, como foi tratado isso? Não tem nada escrito, né? As próprias instituições de educação, elas não têm um plano, elas não têm normativas de como tratar com os seus alunos. As escolas não têm um código de ética do uso da internet dentro da instituição e fora dela. E algumas pessoas às vezes até me questionam sobre isso. Mas uma escola, por exemplo, ela pode normatizar como eu vou me comportar na rede social, no caso que fora, né, da escola, que não tem nada a ver com o ambiente escolar? Não, ela não vai normatizar, ela não vai tolir o teu direito, ela não vai te tirar a tua liberdade em nada. Mas ela pode sim dizer o que ela espera do teu comportamento, porque afinal de contas, você é reflexo da imagem daquela instituição, né? Os alunos não deixam de refletir a imagem da instituição, ou seja, o que é uma reputação de uma instituição de ensino que não seja o comportamento e o resultado dos seus alunos, não é verdade? Então, eu preciso dizer aos meus discentes o que eu espero deles, né? Como é que eu espero que vocês se comportem na internet. E sim, eu devo dizer, olha, na internet, você não pode usar o uniforme da escola. Você não pode usar o nome da escola. Você não pode se referir, por exemplo, ao nome de professores. Então, eu preciso criar essa normativa. Por quê, Denis? Por que isso é muito importante? Porque a internet entrou muito rápido na vida da gente. Ela entrou muito rápido. E nós ainda estamos nos organizando nesse ambiente todo. Tanto é que a gente vê todos os dias inúmeros problemas voltados com essa nossa vida digital, porque a gente ainda não sabe lidar, nem adultos, nem adolescentes, nem crianças. Adolescentes e as crianças não sabem, porque os adultos também não sabem para orientar e para explicar, né? E aí os problemas vão acontecendo, a gente vai vendo e dizendo, olha, tá vendo? Isso aqui dá problema. Opa, então vamos regulamentar, vamos conversar, vamos criar regras. E as regras estão sendo criadas pouco a pouco, conforme os problemas vão acontecendo. Porém, a internet avança todos os dias a passos muito mais largos do que os nossos. Então, enquanto a gente está dando um passo para regulamentar uma coisa, já está aparecendo 3, 4, muito, muito adiante, digamos assim. Então, no fundo, você tem que educar as pessoas para um comportamento nesse ambiente digital mais ético, né? Mais respeitoso,
conhecendo as normas legais que elas valem tanto para o ambiente físico como para o ambiente virtual, digital. Então, assim, é muito falar sobre educação, né? É muito falar sobre educação, na verdade. Muitas vezes nós somos carimbados pela marca da empresa que a gente trabalha e com isso muitos acabam fazendo bem mais do que realmente é a sua função real. Queria que você falasse como é que essa relação indivíduo com marca, enfim, pode ser melhor equilibrada ao ponto de que isso não acabe gerando problemas para a própria imagem da pessoa. Quando a gente fala nessa questão do profissional, né, que a gente está falando muito aqui também do profissional, é justamente isso. Quando você falou assim, eu sou conhecido pelo nome, pela marca tal, pela empresa tal, porque, né, eu sou associado a esse trabalho há um tempo e etc. Mas você tem consciência disso, você optou por isso, você vem construindo esse nome ao longo dos anos. O que é difícil é quando você não escolhe, você não concorda e você é levado para aquilo, né? Você é meio que coagido, digamos assim. É o único meio para você manter aquele trabalho é você agir daquela forma, né? Então a gente sabe que hoje, eu acredito que a Justiça do Trabalho ela tem uma celeridade nesse sentido de trazer julgamento, nos seus julgamentos, coisas muito atuais, né? Porque as relações de trabalho têm mudado muito rápido também com essa questão da internet. E apesar de não ser minha área de atuação, a Justiça do Trabalho, mas eu vejo que é uma vertente do judiciário que ela consegue se adaptar um pouco mais rápido a essas novas realidades pela própria demanda, né? Pela própria demanda que é trazida para ela. Mas, realmente, se a pessoa não tem um mínimo de consciência do que essa vida digital, do que esses atos que são colocados e reverberados aqui na internet podem gerar futuramente para ela, se ela não tem essa consciência, ela não vai buscar direito algum, né? Porque ela sequer sabe que tem direitos, né? Mas cabe muito aqui a análise, né? Se eu recebo uma proposta para fazer algo, eu refletir, parar um pouquinho, dar uma resposta amanhã, ou dar uma resposta mais tarde, pensar, analisar, dar uma pesquisada, ver se aquilo vale a pena mesmo ou não, e fazer com consciência, porque isso que é importante, né? Não é só deixar de fazer. Você pode optar por fazer a propaganda, você é vendedor, fazer sua propaganda, fazer suas dancinhas, porque eu estou precisando, eu quero meu emprego, eu quero manter, e para mim está tudo bem, não tem problema nenhum, mas você está fazendo consciente, é uma escolha sua, né? O mais importante é a consciência realmente do que está sendo feito. Legal, entendi. E aí, olhando para um mundo cada vez mais digitalizado, quais seriam as principais precauções que as pessoas deveriam tomar para proteger a sua própria reputação online? Existem ferramentas legais que você aconselharia as pessoas a considerarem nessa questão? Então, infelizmente, ferramentas ainda não existem, né, para isso necessariamente, mas a gente pode trabalhar diariamente com essa questão da conscientização, né, fazer uma autorreflexão sobre a forma como a gente está se expondo na internet, estar sempre analisando como é que as pessoas estão usando a sua imagem, né, como é que a sua imagem está sendo exposta, se aquilo é interessante para você ou não, porque você pode tomar sim medidas legais se você entender que você não deseja ter a sua imagem, a gente fala imagem, mas tanto faz, né? Vídeo, áudio, enfim, aí entra todo tipo de exposição possível aqui. Mas você também pode tomar medidas legais para retirar aquele conteúdo da internet, né? De imediato, tanto nas próprias plataformas, denunciando o conteúdo, né? Cada plataforma, cada rede social tem as suas práticas lá de retirada de conteúdo que você considera inadequado ou que se você se sentir ofendido com aquele conteúdo, né?
Mas você pode procurar também as próprias autoridades, a delegacia aqui, especificamente aqui em Manaus, nós temos a delegacia de crimes cibernéticos e temos em outras tantas cidades pelo Brasil, né, nas grandes metrópoles a gente tem, mas pode ser uma delegacia comum, né, você pode procurar, se envolver uma criança, um adolescente, procurar o Conselho Tutelar, procurar o Ministério Público, ou procurar um advogado, né, que aí vamos puxar a brasa para a nossa sardinha, né, Denis? Procurar um advogado que seja da área, que entenda um pouco da área, para buscar realmente esses direitos, né, para retirar aquele conteúdo, ver, encontrar quem divulgou aquele conteúdo que porventura tenha causado algum dano para você, ou que lhe cause algum constrangimento, ou que simplesmente você não deseja que seja divulgado. Porque isso é importante dizer também, Denis, não precisa necessariamente acontecer um crime. Eu simplesmente não quero que a minha imagem seja divulgada por essa empresa, por essa instituição, por essa pessoa dessa forma. É o meu direito. Então, eu não preciso apresentar justificativa nenhuma, certo? Eu não preciso apresentar justificativa nenhuma. Eu posso entrar com todas as manifestações necessárias, sendo particular aqui dentro das plataformas da internet, redes sociais, ou através das autoridades legais, para retirar aquele conteúdo, né? Se aquilo eu entender que não é interessante para mim. E fazer como eu falei, fazer essa análise diária, constante, é uma vigilância constante, né? Porque muitas vezes o teu conteúdo, a tua imagem pode ser retirado de contexto em alguma situação, isso também é importante falar. E a gente prestar muita atenção no que a gente coloca na internet, né? É isso que é muito importante, porque como ela é muito rápida, a gente termina produzindo conteúdos, áudio, vídeo, imagem, né? Que despretensiosamente a gente coloca, seja uma resposta de WhatsApp, um comentário numa rede social, uma postagem despretensiosa, num status do WhatsApp que some, né, em 24 horas, num story, mas o que vai impedir de uma pessoa fazer um print? O que vai impedir de uma pessoa fazer uma gravação de tela e aquilo perdurar por muito mais tempo do que você gostaria, né? Então, na verdade, é a regra dos 10 segundos, né? Eu sempre falo das regras dos 10 segundos. Pare 10 segundos e pense. 10 segundos, gente, é muito tempo. Dá para você fazer uma boa análise se aquilo vale a pena ser postado ou não. Se aquela resposta que você está colocando no WhatsApp é conveniente ou não. Se aquele comentário na rede social é conveniente ou não. E se você pode, em não postar, evitar problemas futuros. Então, 10 segundos de análise, digamos assim, do que você vai colocar, já ajuda bastante. Beleza. Realmente, se a gente parar para pensar na forma como gerimos as nossas redes, a gente de fato contaria até 10, faria aí, né, um momento mais racional dos nossos processos de respostas e pouparíamos muitos problemas e estresse. Bom, eu quero mais uma vez agradecer, Fabiola, pela participação aqui no podcast, e para você que tem interesse em saber mais sobre o trabalho da Fabiola, acompanhe nas redes sociais, eu vou colocar aqui na descrição para você saber mais sobre o trabalho que ela tem feito, beleza? É isso, a gente fica por aqui, mais essa conversa no Analista. Agradeço a você que tem acompanhado as nossas conversas, os nossos episódios aqui. Peço que você compartilhe essa informação com os teus contatos. Bora trazer mais gente para cá para conhecer aqui os nossos conteúdos, beleza? Aqui é Denis Cruz e esse foi mais um episódio do Analista, uma produção Reator 2. Valeu!